Olá pessoal, meus amigos, vamos continuar aqui nosso curso de contabilidade aplicada ao setor público. Nós estamos no terceiro módulo do curso, falando sobre as receitas públicas. E nós vamos falar agora sobre os estágios da receita orçamentária. Eu considero esse momento do curso talvez um dos mais importantes da disciplina, porque aqui nós vamos conhecer até o momento em que a contabilidade pública tinha um viés eminentemente orçamentário e que tipo de tratamentos a contabilidade dava para os registros das operações orçamentárias. E, com a edição das novas normas de contabilidade, quais serão os ajustes que devem ser feitos dos registros contábeis para que eu consiga me adequar a essa nova realidade da contabilidade. Então, não adianta a gente dissociar esses dois mundos. É importante, para entendermos esse contexto de mudança, saber como é que isso era tratado anteriormente e como está sendo tratado a partir de agora, certo? Só um alerta, vamos falar isso um pouco mais adiante. Em 2014 já estamos obrigados a implantar o plano de contas aplicado ao setor público e as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, que já modificaram a forma de se tratar o registro contábil, saindo muito desse enfoque orçamentário e entrando em um enfoque mais patrimonial, mais direcionado ao regime de competência para a receita e para a despesa pública. Então, isso aqui vai ser para a gente uma história da contabilidade pública, como o registro contábil era produzido com base na execução orçamentária e como ele passará a ser produzido com a implantação das novas normas de contabilidade. Não podemos perder essa perspectiva. Outra coisa que precisamos nos lembrar, especialmente falando sobre o regime orçamentário, é que basicamente 85 a 90% das transações que o setor público operacionaliza decorrem de uma operação orçamentária. Então é inegável reconhecermos que as fases da execução orçamentária, tanto da receita como da despesa, interferem sim nos registros da contabilidade, já que praticamente todas as operações que o governo faz decorrem da execução do orçamento. E outra coisa que precisamos também refletir é que essa normatização é de 1964, numa época que nós não tínhamos controles muito consistentes para se registrar receita e se registrar despesa. Então, os critérios adotados até então eram critérios bastante avançados para a época em que isso foi estabelecido. Então, a lei precisava encontrar uma forma de garantir objetividade e fidedignidade ao registro da execução orçamentária. Então, de que maneira ela poderia considerar uma receita ocorrida e uma despesa ocorrida? Aí você vai para aquela reflexão que nós fizemos com relação ao artigo 35 da Lei 4.320. É mais fácil reconhecer uma receita ocorrida quando eu recebo dinheiro do que apenas com a expectativa de receber. Imagine só você em 1964 tendo que fazer lançamento de créditos tributários a receber. Se você nem tinha um sistema bancário informatizado, nem tinha uma contabilidade informatizada, então havia uma dificuldade de identificar esse momento para se fazer registro. Mas quando o dinheiro caía na conta, ele precisava ser classificado de alguma maneira. Então, não tinha como escapar. Entrou dinheiro na conta bancária, tem que classificar em uma rubrica orçamentária se essa receita for orçamentária. Então a decisão de dizer que o regime da receita orçamentária era contabilizado na arrecadação era mediante as condições que nós tínhamos na época. E o tempo foi passando, os procedimentos foram evoluindo, os controles foram se aperfeiçoando, mas o governo não resolveu mexer nessa situação, porque ele achava a situação extremamente objetiva de se controlar. Só que percebeu-se que há uma defasagem natural entre o momento do caixa e o momento em que a situação patrimonial ocorre. E eu preciso registrar a situação patrimonial. E agora estamos passando por essa reflexão e necessidade de mudar, porque essa informação não atende para os fins gerenciais que a contabilidade pode estabelecer para a gente. Essa mesma reflexão que estamos fazendo agora, vamos fazer quando chegarmos na despesa. Por que que a lei considerou o empenho o momento de execução de uma despesa? Porque o empenho é um documento que está sob posse da administração e ela consegue controlar a sua emissão. Fica fácil de gerir o orçamento com base nesse documento.
Chegando lá, a gente faz uma reflexão mais aprofundada sobre isso. Certo? Então, é importante estudarmos os estágios da receita orçamentária? É importante sim. Primeiro, para eu identificar em que momento o patrimônio do governo será afetado por uma transação decorrente da execução orçamentária, no que diz respeito à receita. Então, nós temos 4 estágios na receita orçamentária. Um estágio relacionado com o planejamento governamental, que é a previsão, elaborada com base em uma metodologia própria. A previsão da receita é a autorização de arrecadação de recursos públicos ao longo do exercício. Então, na previsão, a tendência é que os recursos sejam arrecadados. E sempre se busca arrecadar pelo menos o que está previsto, mas pode-se arrecadar mais ou menos do que está previsto. Não existe um impedimento para se arrecadar menos ou mais. Depende da situação que você está levando em consideração. Se eu arrecado menos do que está previsto, provavelmente eu errei na metodologia. Estabeleci uma receita superestimada, uma previsão superestimada. Se eu arrecado mais do que estava previsto, ótimo. Mas isso pode indicar uma receita subestimada. Quem faz todas essas análises e passa para os gestores é o setor de orçamento e de contabilidade, que analisa as informações contábeis. Nem todas as receitas passam pelo estágio do lançamento, que é um estágio legal, definido pela Lei 4.320. É somente as receitas de tributos e as receitas de multas é que passam pelo estágio do lançamento. As demais receitas, patrimoniais, agropecuárias, industriais, serviços e as demais, que nós conhecemos na nossa aula passada, nosso encontro passado, passam direto da previsão para a arrecadação. Isso não quer dizer que elas não tenham um momento de reconhecimento, mas esse momento de reconhecimento não é obrigatório para fins da lei. Já para tributos e multas, é preciso haver um procedimento administrativo que cria um crédito a receber. O que é que o lançamento faz, portanto? Ele cria um direito a receber. Nós aprendemos aqui que toda vida que o governo cria um direito a receber, esse direito a receber se transforma na contabilidade em uma receita. Sob o aspecto patrimonial, que nós vamos apelidar essa receita de variação patrimonial aumentativa, VPA, variação patrimonial aumentativa. Direito a receber que vai gerar um aumento no patrimônio. Só para completar aqui, o lançamento contábil vai ser assim, ó. Quando eu faço um lançamento, eu contabilizo um ativo, que é um direito, contra uma variação patrimonial aumentativa, que aumenta o patrimônio líquido do governo. Isso aqui é uma receita efetiva. É uma variação patrimonial aumentativa. Aumenta o PL da entidade governamental. Então, já sabemos que o lançamento é o estágio da receita que mais se aproxima do regime de competência. Obrigatório para tributos e para multas. E nos demais casos, professor, eu não preciso fazer o reconhecimento do direito a receber? Você pode até fazer um lançamento, mas você não é obrigado a fazer por lei. Por exemplo, quando eu tenho uma receita de serviços que o governo prestou, os serviços hospitalares, como nós citamos aqui, o governo pode fazer um lançamento de um serviço hospitalar? Pode. Se ele quiser, ele faz. Mas ele não é obrigado a fazer isso por lei. Ele não é obrigado. Então a tendência, como os governos não são obrigados, é de contabilizar a receita apenas quando houver arrecadação. E aí eu não cumpro o regime de competência. Não cumpro, infelizmente. Por que estamos fazendo essa reflexão? Porque você vai ver e perceber a dificuldade que os governos têm tido para implantar o regime de competência para a Receita. Não é fácil. A gente vai levantar todos esses pontos ao longo dessa aula, esse momento da aula que fala sobre a receita orçamentária. E é importante saber disso, professor? Claro que é. De repente cai numa prova discursiva pedindo para você discorrer sobre o regime de competência. E sobre as dificuldades que os governos têm encontrado para implantar o regime de competência? Você acha que isso não é possível, não?